E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, Vencendo Concursos, professor Dorival Conte Júnior, para quem não me conhece ainda, professor de língua portuguesa aqui do Vencendo. E aí, como vocês já sabem, né, nós temos aí mais uma oportunidade de serviço público, mais uma oportunidade de emprego para você aí da região de Francisco Morato, para você que pretende morar nessa cidade. Mais um concurso publicado, concurso de auxiliar administrativo e recepcionista da Câmara Municipal, na verdade da Prefeitura Municipal de Francisco Morato, e eu vou trazer aqui para vocês, como a gente sempre faz, uma análise do edital da parte de língua portuguesa, e não só a análise do edital, mas também vou trazer algumas dicas, algumas orientações, como você pode se preparar melhor para esse concurso, avaliando aqui assunto por assunto do edital. Legal? Vamos lá, vamos para cima então, me acompanhe aqui nessa nossa análise. Então tá aí o concurso auxiliar administrativo e recepcionista da Prefeitura de Francisco Morato. Esse é o edital publicado pela banca examinadora chamada VUNESP. É uma banca bem tranquila, as provas de língua portuguesa dessa banca costumam ser provas muito objetivas, muito fáceis de serem resolvidas. Então você precisa estudar bem essa banca aqui, como eu vou fazer aqui com vocês, para ficar bem preparado, porque a maioria dos candidatos acerta a maior parte das questões de língua portuguesa quando a banca é a VUNESP, justamente porque ela é muito direcionada e a gente orienta bem os candidatos aqui. O que nós vamos fazer? Que nós vamos esquematizar o edital, e o edital está dessa forma, foi publicado desse jeito, mas nós não fazemos o estudo do jeito que aparece no edital, nessa sequência, tá? Então, eu vou fazer uma esquematização do edital para vocês aqui, ó. Nós vamos começar o nosso estudo, inclusive nas nossas aulas, lá nas aulas de português, eu inicio justamente por aqui, ó, classes de palavras, né? Aqui tem a ver com a matéria chamada morfologia. Morfologia é você pegar uma frase por inteiro e estudar pedacinho por pedacinho dessa frase, identificar, classificar, né? Classificar cada uma das palavras contidas nessa frase, nessa oração. Então, isso se chama classe de palavras. Você já sabe, ó, classes tem a ver com classificação. O primeiro passo aqui, gente, é nós identificarmos um substantivo. Saber como um substantivo aparece num contexto. Substantivo é um nome, né? A gramática chama de nome. Palavra inicial foi iniciado pelo substantivo na língua portuguesa, então alguém deu esse nome. Então, um substantivo, nós temos que saber encontrar um substantivo, e esse substantivo ele é encontrado na frase, no contexto, por meio de determinantes antepostos, né? Normalmente, os determinantes são artigos. Os artigos antepostos transformam o que está depois em substantivo. Só que a VUNESP não se preocupa em perguntar para vocês o que é um substantivo. Ah, mas você vai me perguntar, mas por que eu tenho que saber encontrar um substantivo? Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, ó. Tá vendo o item 2, concordância nominal? Aqui, ó. Então, na concordância nominal, o substantivo é a principal palavra. Então, olha só, a primeira regra de concordância nominal, os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais concordam em número e gênero com o substantivo a que se referem. Então, saber identificar um substantivo vai te ajudar a responder uma questão de concordância nominal. Outra coisa aqui, ó, além do substantivo, nós temos que saber identificar um adjetivo, que é uma classe de palavra que caracteriza, qualifica um substantivo. E também um advérbio, é saber para que serve um advérbio. E por que nós temos que saber esses três elementos? Porque está vendo o item 3 aqui, ó, regência verbal, regência nominal. Então, quando você tem um substantivo, um adjetivo e um advérbio dentro de um contexto, sempre tem que ter contexto, eles vão precisar de um complemento, ok? E regência tem a ver com complemento, tem a ver com dependência. Então, quando você tem um substantivo, um adjetivo, um advérbio dentro de um contexto exigindo complemento, nós estamos aqui diante da regência nominal. Então, vejam que para estudar o item 2 e o item 3, nós temos que conhecer classes de palavras, tá? Mas além ainda, ó, ele traz aqui preposição. Na verdade, você não precisa decorar a preposição, né? Nós temos que saber a preposição para fazer isso aqui, ó. Uma questão de regência, tanto verbal quanto nominal.
Normalmente eles perguntam regência verbal, verbos que exigem preposição. Né? Então aqui ó, já vai uma dica para vocês. No estudo das regências, a regência verbal, estudar os verbos que têm preposição. E tem um outro motivo nisso aqui também. Quando você estuda verbos que exigem preposição, principalmente a preposição a, para você já começar a entender crase. Então olha como as matérias são interligadas. Tá vendo? Por isso que eu faço aqui uma esquematização do edital. Então vamos lá. Então, agora já entendido por que eu faço essa esquematização, vamos começar então. Você vai identificar lá nas nossas aulas. A primeira aula, inclusive, é sobre substantivo, né? Depois eu comento sobre adjetivo e depois eu vou para advérbio. Nós temos essa sequência aqui, ó. Aqui você já começa a se preparar para entender concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, já começa a se preparar para entender crase e, inclusive, colocação pronominal. Já que um advérbio, por exemplo, ele é considerado uma palavra atrativa, de pronome átono. E quando você tem colocação pronominal, você tem um verbo, o pronome pode estar antes, pode estar depois, pode estar no meio do verbo. Próclise, mesóclise, ênclise, provavelmente você que já estudou, já ouviu falar esses nomes. E o advérbio é uma palavra atrativa, que se ela aparece aqui, ela puxa o pronome para antes do verbo. Tá? Então, mostrando para vocês aqui por que a gente estuda cada uma dessas classes. Bom, no caso do pronome, vou pegar aqui o pronome, principalmente aqui, ó, o pronome relativo, né, porque também tem a ver com regência, também tem a ver com crase, também tem a ver com colocação pronominal e também tem a ver com pontuação. Pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva que pode ser explicativa, aí tem vírgula. Se ela for restritiva, ela não tem vírgula. Então, ela é uma palavra-chave para você identificar uma questão de pontuação também. Ok? Ainda que em pronome, ó, nós vamos estudar também os pronomes oblíquos átonos. E por que a gente faz isso? Também por uma questão de regência. Você já deve ter visto aquelas questões que aparecem o pronome lhe, pronome lhes, lolá, losilás, né? Noná, nosinás. Então, quando você estuda pronome, a gente já emenda aqui com regência para saber o uso dos pronomes. Então vejam que, como eu estou explicando para vocês aqui, as matérias são interligadas e nas aulas a gente faz isso, tá? Não é nada, a gente faz separado e depois eu mostro para vocês por que a gente está estudando aquilo. Depois em verbos. Verbos, a VUNESP gosta muito dos tempos e dos modos verbais, principalmente aqui na conjugação do futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. Sabe por quê, gente? Porque tem a ver com conjunção também. Olha como está interligada a matéria. Principalmente as conjunções, a VUNESP gosta muito das conjunções condicionais e concessivas. E a conjunção, gente, também tem a ver com colocação pronominal, né? Haja vista ela ser uma palavra atrativa também de pronome átono. Então vejam como as matérias estão interligadas aqui. Quando você estudar advérbio, o advérbio você vai conhecer a chamada circunstância, né? Circunstância nada mais é, gente, do que o sentido do verbo. E eu trago aqui nas minhas aulas de português, aqui na nossa plataforma do Vencendo Concursos, uma relação de advérbios para você se familiarizar com esses advérbios. E para você saber também para que serve um advérbio. Então, na parte de classe e palavra, ela é a base, né, o alicerce para você entender o restante do texto, o restante do edital. Quando a gente passa para concordância, que quer dizer harmonia, nós vamos lá para a concordância verbal. Primeiro, nós começamos com concordância verbal e nós estudamos os chamados verbos impessoais. Certamente vocês já viram isso, verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de ocorrer, acontecer. Você sabe que esse verbo não tem conjugação na terceira pessoa do plural, é só singular. A VUNESP gosta muito desse tipo de advérbio em questões de concordância verbal. Então, os verbos impessoais, primeiro a gente estuda esses verbos, e depois os verbos pessoais, eu vou mostrar para vocês o que significa núcleo do sujeito. Porque quando o verbo tem sujeito, ele concorda com esse rapazinho aqui, que é o núcleo do sujeito, e não com o sujeito em si só. Mas isso durante as aulas, a gente também vai comentar. E quando a gente passa lá para a parte de regência,
Então aí fica a seu critério, mas eu sempre começo pela regência verbal. Por quê? Porque eu vou pegar os verbos que têm mais de um sentido. Esses verbos que têm mais de um sentido, alguns, eles não exigem preposição e outros eles exigem principalmente a preposição a. E olha que interessante aqui, quando você estuda os verbos que têm mais de um sentido, que exigem preposição a, nós já vamos começar a entender o uso da crase, né? E no caso da regência nominal também. Então, a orientação que a gente passa para os candidatos. Vai estudar a regência? Comece pelos verbos com mais de um sentido, e principalmente com preposição a, e os nomes também que exigem preposição a. Claro que não é só a preposição a, mas aí vai te ajudar a entender o acento de crase. Quando passa para acento de crase, você vai ver que na matéria você vai encontrar isso aqui, ó. Termo regente. Sabe o que é o termo regente? É um verbo ou um nome que exige complemento iniciado por preposição a. Então aqui você já está estudando uma parte do acento de crase. Você não precisa estudar toda a matéria de crase. É só entender como funciona a concepção da crase, a construção da crase. Nas nossas aulas eu mostro isso aqui na nossa plataforma. Aí sim você pode passar para a colocação pronominal. E na colocação pronominal, o que eu sugiro para o candidato? Vamos começar pelas proibições. O que são proibições? Há casos, por exemplo, nós vamos ter verbo, né, que o pronome oblíquo ato não vai estar antes do verbo, bem grudadinho nele aqui, ó. Há casos que ele vai estar depois do verbo, ligado por meio de um hífen, e a VUNESP não gosta muito, mas nós temos aqui a mesóclise. A VUNESP não é muito de questionar a mesóclise, não. Só que existem proibições de próclise, proibições de ênclise e proibições de mesóclise. Então, quando você estuda as proibições, você já consegue eliminar algumas alternativas, já que a prova é feita por meio de alternativa. E aí sim, por fim, a gente vai para a pontuação, porque você já passou por todo o alicerce aqui, ó. Aí você vai conseguir entender, por exemplo, na pontuação, o que é uma oração na ordem direta, né, que não se usa vírgula. A gente começa já com a proibição da vírgula, que é para você já poder eliminar as alternativas. Lembre-se de que você está estudando para acertar a questão, não é para você ficar craque em português, é para acertar uma alternativa. Então, nós ensinamos os candidatos, nós orientamos os candidatos a fazerem as questões por meio de eliminação de alternativas, né? Você precisa acertar a questão. Iniciando o estudo da pontuação, ordem direta, sujeito, verbo e complemento, eu vou mostrar como é que funciona isso, a vírgula é proibida. Depois a gente olha os termos chamados deslocados, né? A VUNESP gosta muito de perguntar isso. Deslocado para o início do período, que a vírgula é obrigatória. A VUNESP gosta muito de perguntar os termos intercalados, também eu vou mostrar para vocês quais são, eles são isolados por vírgulas. Então é bem simples, é bem tranquilo, tá? E por fim, gente, a última parte, nós deixamos por último os itens 7, 8 e 9, que isso aqui tem a ver com a parte de interpretação. Então você vai pegar a sua prova da VUNESP, o que você vai encontrar? As primeiras questões são de interpretação. Por que eles fazem isso? Para poder cansar o candidato. Então você vai encontrar algo mais ou menos assim, ó. Leia o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 8 e assim vai. Antes de ler o texto, você vai ler o enunciado da questão, que é o comando da questão, a pergunta, né? E você vai identificar, inicialmente, quais são as perguntas sobre gramática. Então, você vai encontrar sempre isso daqui, ó, norma padrão. Você vai encontrar no enunciado. Ou norma culta. De acordo com a norma culta, de acordo com a norma padrão. Então, você está numa questão de gramática. Resolva primeiro as questões de gramática e deixem as questões de interpretação por último, já que as questões de gramática, elas também são retiradas daquele texto. E quando você vai fazendo as questões de gramática, você vai se acostumando com o texto. Depois, na volta, aí sim você vai fazer as questões de interpretação, aí você vai encontrar, como por exemplo isso aqui, eles gostam muito disso, ó, sinônimos e antônimos. Então eles colocam expressões, palavras lá no texto, sempre levando em consideração o texto, e vão pedir para você substituir essas expressões por outras de igual valor. Esse valor significa dizer sentido. E aí uma orientação que a gente passa para o candidato também. Normalmente eles vão colocar de 2 a 3 palavras, e você, mesmo que não conhece uma ou outra, você vai fazendo por eliminação.
Aqui é leitura, tá, gente? E a parte mais simples, a mais fácil que nós consideramos aqui é o sentido próprio, sentido figurado, também chamado de sentido denotativo, né, que é o sentido próprio, aquele encontrado no dicionário, e o sentido conotativo, que é o sentido emprestado, que é o mais conhecido como figurado, quando você usa figuras de linguagem. Então, tá aí a base para vocês. Agora basta você começar os seus estudos, aqui é apenas uma orientação. No plano de estudos a gente tem as aulas, que é a base forte, né, todas gravadas aqui em vídeo, com o material também que vocês vão ter, material em PDF, com questões de provas anteriores. As aulas consideradas base forte, claro, porque você tem que conhecer o conceito de cada uma delas, mas é bem tranquilo. Depois tem a parte de legislação, que aí já fica a cargo das matérias aí ligadas ao direito, com os assuntos, os temas e, claro, né, gente, as revisões sempre com questões, com resumos, mapas mentais que a gente faz aqui, e você mesmo pode desenvolver o seu, e as fichas, porque é aí que você começa realmente a resolver as questões e acertar. A partir da base forte, que é assistir às aulas e ter contato com o material, você vai para as revisões, e ali você vai fazer os seus resumos, seus mapas mentais, suas fichas, é isso que você vai olhar todos os dias, e principalmente questões, tá? Então você, adquirindo o nosso curso aqui, Gabaritando Prefeitura de Francisco Morato, você vai encontrar uma série de vantagens. Por exemplo, aqui, ó, você vai ter o acesso imediato. Fez a matrícula, já pode acessar naquele momento. O acesso ilimitado, você assiste quantas vezes você quiser a todas as aulas, não importa o momento, a hora, onde você estiver, o momento que você quiser, você assiste de forma ilimitada. As nossas aulas você vai encontrar também no nosso material, claro, a teoria, né, de todas as disciplinas e tudo aquilo que você precisa para o concurso. E claro, né, gente, tem que ter questões comentadas, porque se não tiver questões comentadas, você não tem contato com a banca examinadora. E detalhe, gente, as questões comentadas são da banca examinadora. Nós fazemos o curso personalizado, é direcionado para esse concurso, não é para outro. Só o que tem nesse edital é que você vai encontrar nos nossos materiais, nas nossas aulas. Não existe nada além nem aquém do que está no edital, porque senão você estuda de forma inadequada. E aí você vai encontrar também no material em PDF tudo isso que eu estou comentando com vocês aqui, tá? Agora, olha só. Olha o valor de lançamento, gente. Curso completo, hein, gente? Não é só português, não, hein? É o curso completo para todas as disciplinas e todos os assuntos desse concurso aí. Todos os assuntos relacionados no edital. R$ 197,00 à vista ou 12 de R$ 19,65. Realmente é muito barato para você mudar o seu patamar de vida, para você ter um emprego garantido. Você pode entrar em contato aí com os nossos atendentes via WhatsApp, ou então você pode fazer mais rápido ainda, que é isso aqui, gente, ó. Clicar nesse link que você está vendo abaixo aí, ó, e já fazer a sua matrícula, ó. Clica aí nesse link, faz a sua matrícula e já começa a estudar conosco aqui, tá bom? Então, vamos esperar vocês aqui na nossa plataforma. Você pode entrar lá para assistir algumas aulas, né, demonstrativas, para você ver como é que é a dinâmica dos professores aqui, como que é a dinâmica das nossas aulas. Nós temos uma padronização das aulas, que é justamente para não confundir o candidato. E como eu disse para vocês, né, gente, a nossa padronização aqui é voltada para o concurso especificamente. Então, o que você vai encontrar na nossa plataforma, a partir do momento que você fizer a sua matrícula, você vai encontrar os assuntos relacionados a este concurso que você está vendo na sua tela. Então, olha, eu quero prestar o concurso de auxiliar administrativo recepcionista aí da Prefeitura de Francisco Morato. Vai clicar na nossa plataforma, vai clicar no link abaixo, vai fazer a matrícula, você vai ter um curso totalmente direcionado para esse concurso. Não existem assuntos fora do que estão no edital, nada disso, nada desse monte de material que você vai ter, que às vezes o candidato não sabe nem por onde começar. Tem candidatos que mandam mensagem para mim, que adquirem cursos de outros lugares aí, pegam um material enorme, sabe aquela coisa de visualização, para o candidato ficar impressionado, né? Olha quanta coisa tem no meu material. Só que tem muita coisa ali que não cai no concurso, você está estudando o negócio errado, você está perdendo o seu tempo. Aqui não, aqui a gente faz a análise do edital, pegamos a análise da banca examinadora, tudo que a banca examinadora gosta de questionar, de cada disciplina,
e montamos o curso fechado para esse concurso. Estou te esperando na plataforma, entra nessa plataforma, faz a sua matrícula, clica no link abaixo, começa a estudar agora, não espera não. Não espera amanhã, não espera o final de semana não, começa agora. Legal? Abraço para vocês, bons estudos, te encontro lá na nossa plataforma. Seja um vencedor aqui com a gente. Até mais, gente.